Barroca, boa noite. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a fragilidade defensiva do Avaí nesse campeonato, que em todos os jogos tomou 2 gols e hoje até com 2 falhas da defesa. Bem, boa tarde. É evidente que é um ponto a melhorar, né? A gente tem ciência que essa quantidade de gols no início de competição não é normal, mas a minha busca é muito mais o porquê e o como, né? Então, a gente tem trabalhado muito enquanto comissão técnica, tentado ter um entendimento de onde estão surgindo os gols e o que tem sido recorrente para a gente poder treinar. A gente está em um momento, a verdade é que são 9 jogos em 29 dias. Esse jogo especificamente a gente praticamente não conseguiu treinar, porque a gente viajou de madrugada de Lages. Chegamos aqui em Florianópolis praticamente 6 horas da manhã. Ontem já foi um pré-jogo e que boa parte desses jogadores ainda estavam recuperando o jogo de Lages. A correção ela é muito mais, até o 9º jogo vai ter que ser muito mais em vídeo, vai ter que ser muito mais mostrando, posicionando em campo do que repetindo, né? E a gente sabe que ao longo da temporada, quando você tem o tempo para repetir, para treinar, para cobrar, a melhora ela é evidenciada. Mas a gente tem ciência que a gente precisa melhorar, ajustar. Meu grande objetivo é chegar no momento de definição da competição da melhor forma possível, e eu tenho convicção que isso vai acontecer, porque eu confio bastante nos jogadores. Barroca, a gente viu ali, né, no primeiro tempo, os dois times buscando o ataque, né? O Marcílio também não ficava esperando tanta bola, deu bastante trabalho para o Avaí no primeiro tempo, e ali até no segundo tempo também o Avaí conseguiu entrar bem, né, na segunda, abriu o placar. Tu acha que sentiu bastante apreensão, aumentou a ansiedade quando sofre o gol de empate? Acho que você falou uma coisa que é muito importante, que pouca gente fala e a gente deveria falar mais. Méritos ao adversário, né? O Marcílio é um time extremamente qualificado, organizado, com bons jogadores, com uma coletividade que vem desde o ano passado, com um puta de um treinador que é o Vaguinho. Todas as vezes que eu enfrentei ele, sempre foi muito difícil. A gente precisa... Acho que você foi muito feliz quando falou do Marcílio, e a gente, antes do jogo, já tinha falado que seria um adversário talvez mais difícil que a gente enfrentaria até aqui, pelo que a gente tinha visto dos jogos iniciais. E realmente se concretizou com o que eu vi em campo, né? Foi um jogo que, mais uma vez, a gente criou muitas oportunidades. A gente cruzou muita bola, tivemos muita bola parada. Antes de sofrer os gols, a gente teve diversas bolas atravessadas. Eu acabei de ver ali os melhores momentos. Eu acho que 4 ou 5 vezes a gente chegou do lado assim para atravessar e fazer o gol sem goleiro. E a gente não conseguiu tornar a oportunidade em gol. Isso aí é um consolo para mim, isso aí me interessa muito positivamente, ver que a equipe está produzindo. Eu achei que hoje foi o jogo que a gente mais sentiu o acumulado, pelo calor, pela viagem, pelo nível do adversário. Eu acho que foi o jogo que exigiu mais fisicamente da gente. Então, eu tenho um dever agora, depois desse jogo, de cuidar bem desse pós-jogo, porque a gente está vindo aí, como todas as outras equipes, desse acumulado. E hoje eu tive a percepção que a gente foi bastante exigido nesse sentido. Tanto que boa parte das minhas trocas tem muito mais a ver com essa questão do que qualquer outra questão tática. Mas eu vi muita coisa positiva também, eu volto a falar, eu acho que a gente está em construção, acho que a gente tem feito muita coisa boa, e aproveitar para ir ajustando. Mais uma vez eu volto a falar, no momento decisivo da competição a gente quer ter passado por todas as experiências para chegar pronto na fase de mata-mata. Barroca, justamente sobre as mudanças, né? 2 delas em especial. O Pedrinho pediu para sair, sentiu alguma coisa, o cansaço também, o desgaste. E a outra na zaga, quando machuca o Jonathan Costa, a escolha pelo Alan Costa. O Douglas vinha sendo titular quando tinha condição física. Por que não o Douglas naquele momento e entrou o Alan Costa? A questão do Pedrinho, realmente ele se desgastou muito, se entregou muito e estava no limite físico dele. O Pedrinho não fez a pré-temporada toda com a gente, ele chegou já no final ali. E sobre o Alan foi uma escolha minha, pessoal. Ô Barroca, só para insistir nessa questão da maratona de jogos, né, dessa questão das viagens e tudo mais, vocês vieram de uma viagem para Lages, uma viagem desgastante, como você mencionou, mal treinaram.
enquanto o Marcílio veio de um jogo em casa. Eu queria saber quanto que isso vem pesando, não só para o jogo, até em algum momento ali parecia que o Marcílio tinha mais disposição no final da partida, muito por conta dessa parte física. Queria que você falasse para o seu dia a dia de trabalho para implementar a filosofia, o quanto que isso vem pesando, isso vem desgastando, enfim. Não, eu acho que esse desgaste não é desculpa, não é só privilégio do Avaí. Eu acho que todas as equipes que estão nessa maratona vão apresentar isso, né? Eu falei especificamente desse jogo porque a gente viajou, você falou bem, a gente viajou, a gente tem uma noite de sono mal dormida, praticamente a gente não dormiu, e muito pouco tempo de recuperação em um jogo muito quente. Então, a minha percepção na beira do campo, eu ainda não olhei todos os números físicos, né? Foi que a nossa equipe sentiu esse desgaste, mas não foi o Avaí. Todas as equipes que estão nessa maratona vão passar por esse momento. Então, tenho confiança em todos os jogadores, a tendência é que a gente olhe os dados, a gente faça análise individual como a gente vem fazendo. Hoje alguns jogadores não participaram aí do jogo, porque a gente tem tomado esse cuidado para colocar no campo os jogadores que estão nas suas melhores condições, e até fechar esse 9º jogo dessa maratona a gente vai ter que trabalhar dessa forma. Barroca, boa tarde, tá? Boa tarde. Boa noite já, né? Depois de tudo que foi falado, setor defensivo, que está com problema e tudo mais, até te perguntar se é mais difícil hoje arrumar o setor defensivo ou aquela grama lá que estava incomodando hoje, né? Que eu vi vocês ali preocupados também. O que é mais difícil? Mas não vai ser essa daí. A pergunta é, o trio de ataque está formado? É esse? Pedrinho titular? Eu não acredito mais em titular e reserva, e não vai acontecer mais titular e reserva. A gente vai ter que pensar jogo a jogo, adversário a adversário, momento a momento. A gente tem aí o Garcês que está no acumulado de todos os jogos, o Igor que está no acumulado, um jogador que tem uma entrega física, uma intensidade absurda. A gente vai precisar olhar o jogador, a gente vai precisar olhar o adversário, e todos os jogadores vão ser importantes. Acho que é importante isso acontecer, é importante até você falar sobre isso. Eu não largo o jogador no meio do caminho. Eu não largo. Eu só largo o jogador se o jogador se largar, se o jogador não acreditar. Eu acredito, confio e vou dar confiança a todos os meus jogadores. Todos. Eu sei que alguns torcedores pegam no pé mais de um, mas eu já passei por isso em outros lugares e já vi isso ser revertido. De mim, esses jogadores vão ter confiança, vão ter treinamento, vão ter cobrança, e os jogadores dando a resposta, eles vão comigo até o final, e quando chegar no momento decisivo, esses caras vão estar no seu melhor nível, que é para isso que a gente está passando por esse primeiro momento da temporada.